Indecifráveis amigos, preparem-se para a grande viagem. Sois os únicos sobreviventes diante da loucura. Os livros todos cantam em coro a morte térmica do universo. Tendes nuvens de neutrões à volta do cabelo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Paixão Analítico. Estamos na playlist O Estranho e hoje estamos gravando aqui com o Luiz Carlos Petri e o Pedro Barbosa a segunda parte do Contato Extraterrestre Luso-Brasileiro, o relato de Pedro Barbosa. Então, eu evoco vocês a darem uma olhada no primeiro vídeo, na primeira parte, onde o Pedro nos traz generosamente diversos aspectos aí da sua experiência, né? E hoje ele vai dar continuidade a ela. Então, Pedro e Luiz, muito obrigado aqui pela presença. A palavra está com você, Pedro. Pois, boa noite. Aqui já é noite adiantada. É um prazer termos esta conversa em triálogo e então aquilo que me parecia que talvez valesse a pena era discutir um problema bastante complicado de expor em livro, que é o problema das provas. Como é que é possível, isto é uma questão que normalmente os céticos colocam sempre, que é o problema das provas, não é? Como é que é possível, ou que tipo de provas são possíveis entre dimensões diferentes? Isto, enfim, levava-nos por imensos caminhos. Vamos tentar encontrar 3 ou 4 exemplos. E eu queria ressaltar este aspecto. No meu depoimento, que ocupa 3 volumes em PDF, 2 em formato livro, mais de 900 páginas, a minha preocupação nunca foi narrar mais uma história, não contar mais uma história, porque há muitos casos de contacto, enfim, cada um diferente do outro, mas equivalentes, mas a minha preocupação foi realmente documentar esse contacto e, dentro do possível, apresentar provas, mas essas provas que valem para o próprio experienciador, digamos assim, para a própria pessoa que vivencia as coisas, tem uma validade que não tem para os outros, não é? Portanto, é difícil partilhar essas provas e passar da subjetividade para a objetividade. Para partilhar, eu percebi que havia necessidade de contextualizar os eventos e essas provas, digamos, pessoais, mas contextualizá-las dentro de uma narrativa. Isto, no fundo, é uma questão da prova policial, não é? Também, ou criminal, também é isso, é apresentar provas dentro de uma narrativa, de um evento, não é? De contrário, a prova não funciona. E daí eu ter tido necessidade no livro de expor a minha intimidade e a de outros, que é um processo um pouco desconfortável, mas tive necessidade para contextualizar toda essa documentação, de fazer com que essa narrativa tivesse um cunho vagamente autobiográfico, mais do que propriamente ensaístico, embora as duas coisas, as duas vertentes se entrecruzassem. De modo que talvez valesse a pena nós hoje debruçarmos um pouco sobre a comunicação interdimensional, como é que ela se faz ou se pode fazer, por transcomunicação instrumental, por exemplo, neste caso, havendo materiais, digamos assim, físicos, neste plano em que nos encontramos aqui a falar, no plano terreno, plano matérico, digamos assim, que são as tais provas materiais que muitas vezes as pessoas querem, não é? E sobretudo os céticos, mas que é sempre difícil de apresentar.
ou de partilhar, melhor dizendo. Portanto, se acharem bem, iríamos hoje centrar-nos um pouco nesta questão. Podemos depois passar também para a questão da comunicação, por via telepática, etc., se houver tempo, não é? Mas para já, penso que seria interessante esta questão das provas, não é? Acham bem? Acho, tá ótimo. Vamos lá. Então, se me for possível, vamos lá ver se eu consigo partilhar uma primeira foto que o Daniel me sugeriu por WhatsApp ontem, salvo erro, e mostrar uma foto que para quem vir, como é que se diz? já nem sei falar português. Quem vir não lhe serve como prova, serve apenas como uma imagem. Esta foto eu creio que foi aquela que o Daniel me sugeriu ontem que eu apresentasse. Esta foto é uma foto de chamado Retiro do Dri, que é uma base intraterrena por onde se entra através de um lago no interior de Goiás, numa zona onde não há acessos humanos, portanto para ir teria que se ir de helicóptero. E esta base fica no fundo de um lago. No livro eu descrevo como é que se desce, como é que a base é constituída, mas não é esse o nosso objetivo. No entanto, esta foto podia ser uma foto de montagem, podia ser uma foto com uma imagem de síntese. O que é que se vê aqui? Vê-se o chamado OVNI, que é uma nave, aqui neste caso, uma nave antariana, presumo que é antariana, presumo que a subir do lago, portanto, vindo da base, uma nave de tipo cogumelo, portanto, em formato de cogumelo. Isto aqui possivelmente terá a ver com a propulsão, esta cauda, mas não é uma nave física, não é uma nave de porca e a parafuso. Eu tenho várias fotos de naves deste tipo, que apresento no livro. É o que eles chamam uma nave lumínica, uma nave, nós muitas vezes chamamos nave de plasma, enfim. Uma nave desse tipo, por exemplo, apareceu em minha casa sobre os prédios onde estavam de visita 3 ufólogos que vieram de Lisboa à minha casa, no Porto, e também relato isso num capítulo do livro. E quando um desses ufólogos foi à varanda fumar um cigarro, viu um pedaço, é uma noite nublada, mas via-se ainda um pedaço da nave, que depois uma pessoa que também estava presente, que era uma abduzida, enfim, com capacidades paranormais, disse logo: isto é uma nave-mãe e tal. Bom, eu conto isso no livro, sei porque é que e explico porque é que a nave apareceu, etc. Era também uma nave deste tipo, portanto, era uma nave não física, não é? Depois no livro também explico por que razão é que ela apareceu ali quando estávamos os 4 em minha casa a conversar. Agora, o que é que vale uma foto hoje em dia, com as possibilidades de montagem, de criar imagens de síntese, etc.? Muito pouco, não é? Quando eu às vezes pedia provas, normalmente mandavam-me fotografias, não é? Porque, como creio que falamos na live anterior, para eles a noção de prova não existe. Como são seres telepatas, não precisam de provas, porque captam imediatamente o pensamento do outro. Portanto, há uma interconexão entre as várias consciências e, portanto, não há necessidade da mediação da prova que nós, aqui no plano humano, enquanto humanos, temos necessidade dessa mediação. Portanto, isto é só um exemplo de uma fotografia de uma nave a sair de uma base subaquática, mas intraterrena, quer dizer, de extraterrestres, mas no subsolo, não é? Portanto, no fundo do lago, mas que vale o que vale, é uma imagem, não é? E eu hoje gostava de aproveitar para apresentar um outro tipo de provas, que são provas que, contextualizadas, ganham sentido e que acho que podem ser partilhadas dentro desse contexto narrativo. Aquilo que eu tive que chamar de provas vivenciais, ou provas
como é que eu lhe chamei, já não me recordo, não é? Provas existenciais, provas vivenciais, porque só dentro dessa vivência é que elas adquirem esse valor probatório. Pedro, e desculpa te interromper, é só uma Sim. pergunta. Essa foto foi tirada por você espontaneamente ou já Não, se não, não, previa? não. Esta foto Não. foi-me enviada como Foi prova, mesmo. como para mostrar como é que o local em Goiás, no interior de Goiás, portanto, num local inacessível, onde existe essa base, que na altura, se bem me recordo, estava a ser sobrevoada por helicópteros que eu presumo que seriam, não sei se, enfim, americanos, enfim, portanto, estava ali a haver investigação nessa área. Mas isso são coisas que eu já escrevi há muito tempo, portanto, não tenho presente a origem disso, mas está no livro. E eu, como tinha necessidade de provas, também me mandaram, neste caso, o DRI é o nome que dávamos a um ser, embora assumisse também a forma humana, que era, digamos assim, quem supervisionava a comunidade antariana no Brasil e na América do Sul, não só no Brasil, porque eu sei que ele ia muitas vezes ao Chile, assim, portanto não era só no Brasil, mas penso que ele controlava um pouco a comunidade antariana no Brasil. E ele enviou-me umas pedras, que eram chamadas pedras, foram dadas como prova de algo que não existia na Terra. Isto vi ao microscópio, uma das pedras que me foi enviada por esse ser, DRI, que era quem controlava essa base, por isso lhe chamavam o retiro do DRI, e que me enviou duas pedras idênticas, mas com energias, com polaridades diferentes. Portanto, uma seria, digamos, yin, a outra yang. Não podiam, elas deveriam estar sempre juntas. Eu também relato tudo isso no livro. Isto deu uma grande discussão com um velho amigo meu, geólogo da Faculdade de Engenharia, a quem eu pedi para examinar as pedras e fazer o estudo delas dentro das possibilidades. Estávamos no verão, isto foi em agosto, ele foi à Faculdade de Engenharia, foi lá ao laboratório, enfim, essas características todas da pedra estão relatadas logo num dos primeiros capítulos. O que é curioso é isto, é que ele não conseguiu identificar estes objetos, estas pedras. Formulou imensas hipóteses, inclusivamente a de fraude, naturalmente, que é o que os céticos normalmente privilegiam, mas não admitia, como ele era catedrático da área de mineralogia, não admitia o seu desconhecimento. Portanto, tinha que ser alguma coisa fabricado. O curioso é que uns meses mais tarde, ou 1 ou 2 anos mais tarde, eu descobri numa foto da NASA, por exemplo, este rover da NASA, que andou em Marte, acabou por fotografar pedras exatamente idênticas, com as mesmas dimensões, a mesma textura, daquelas que eu recebi. E isto para mim foi, digamos assim, algo muito importante. Porquê? Porque retirou, a meu ver, a qualquer possibilidade aquela possibilidade que estava a ser posta de ter sido uma coisa fabricada artificialmente com intenções fraudulentas. Porque aparecendo uma pedra idêntica em Marte, que era uma pedra de hematite, salvo erro, enfim, considerada de hematite, não fazia sentido colocar essa hipótese. Mas eu queria mostrar a pedra em Marte. Acho que era só. Aí agora apareceu a esférica. Pronto. Aqui é a pedra, uma fotografia da NASA.
a tal pedra fotografada pelo rover. Aqui parece uma pedra muito grande, mas não, é uma pedra de poucos centímetros. Tenho mais fotografias também, isto está disponível no site da NASA, possivelmente ainda, não é? Portanto, o facto destas pedras aparecerem em Marte, a meu ver, põe completamente de lado, ou melhor, confirma a intenção com que elas me foram enviadas. Mas, na verdade, essas pedras também aparecem na Terra. E eu estive a fazer uma investigação, normalmente usava sempre o método dos jornalistas, não é? De confrontar várias fontes, e naquilo que eu pude apurar é que estas pedras aparecem também, nomeadamente no Brasil, e às vezes em grande quantidade, mas em locais, no Brasil e nos Estados Unidos, em locais onde há muita fenomenologia OVNI, onde há passagem de naves. Portanto, mais um elemento que induz realmente a veracidade da intenção com que as pedras me foram enviadas. Essas pedras, segundo o Dri me disse depois num bilhete que acompanhava a caixa com as pedras, eram enviadas a quem eles queriam contactar. De qualquer forma, essas pedras também estão normalmente em locais, nomeadamente no Brasil, às vezes em grande quantidade, mas em locais onde há realmente passagem de naves. Portanto, até ocorreu uma hipótese, mas isto é apenas uma especulação, se isto não terá a ver com qualquer efeito resultante da propulsão das naves, não sei, porque elas são deixadas ali. Qual a razão? Desconheço. Elas são deixadas ali ou são pedras comuns que ficam redondas por conta de algum efeito? Não, elas são, quer dizer, elas não são, aparecem na Terra também, mas não têm uma explicação, digamos assim, geológica, tanto assim que esse meu amigo não a identificou dentro da geologia, da mineralogia própria do conhecimento humano, mas já agora eu posso partilhar uma foto ao microscópio mais ampliada da textura da pedra, não é? Pedro, você está querendo dizer que na tabela periódica da geologia, essa pedra não estava podendo ser identificada, se era silício, cálcio, ferro, magnésio, etc. Ele não conseguiu fazer isso. Não é isso. Ele, por exemplo, nas características que esteve a observar, se bem me recordo, mas isso está tudo relatado no livro depois, assim, em pormenor, são coisas pormenores que agora me escapam, isso já foi escrito há bastante tempo. Por exemplo, a densidade da pedra não era de pedra, era de minério, elas são realmente muito densas, muito pesadas. Analisou a radioatividade. Eu tenho no livro até fotografias lá no laboratório da Faculdade de Engenharia em que fomos fazer essas análises. Mas gostava de partilhar aqui mais uma foto ampliada ao microscópio, onde se vê melhor a textura das pedras. Pronto, então para lhe dar a resposta, Petri, não se trata de uma questão de tabela periódica, de ter elementos diferentes, possivelmente os elementos que existem aqui na Terra existem em todo o universo, enfim, há elementos que parece que estão a ser descobertos que não existem na Terra, não é? Um deles, por exemplo, é o elemento, não sei se é 115, agora não posso precisar. Mas esta textura é isto é feita, esta fotografia foi tirada com um microscópio eletrónico, entre aspas, que eu tenho em casa. É eletrónico porque é digital, não é eletrónico verdadeiramente. Portanto, há aqui fragmentos de materiais amalgamados, não sei. Estas pedras tinham propriedades energéticas. E deveriam ter sido só manuseadas por mim. Por que razão, não sei. Eu, com a precipitação, telefonei logo a esse meu amigo, fomos à Faculdade de Engenharia, e portanto, elas acabaram por ser
manuseadas por ele e por outras pessoas, portanto, se tinha propriedades energéticas, elas foram destruídas por mau uso meu. Mas mesmo assim, isto é, digamos assim, um objeto físico que eu tenho em casa, que não dá para partilhar num livro, a não ser por imagens, não é? Portanto, ou relatar todos estes elementos. Há um capítulo inteiro em que eu descrevo toda essa discussão, enfim. Mas há um outro tipo de provas que me parecem mais curiosas para nós debatermos aqui, que é aquilo que eu chamo prova existencial ou prova vivencial. Eu vou partilhar aqui uma foto. Esta foto foi-me enviada por um ser de nome Morgana, que depois aparece aí num áudio, que era, digamos assim, uma espécie de... Eu considerava uma espécie de operacional que ajudava o meu contacto na altura, a Deni Sabah, a viver na Terra, porque ela tinha muita dificuldade em saber viver aqui no contexto humano. Às vezes peripécias até hilariantes, não é? Ela, uma ocasião fomos ao supermercado comprar coisas e ela entrou pela saída, saiu pela caixa, sempre, enfim, não sabia lidar com essas coisas. Portanto, a Morgana era, digamos assim, quem a ajudava, mesmo quando ela vinha, pelos meios dela, a Morgana vinha de avião, portanto, por meios humanos. Ora, uma ocasião, eu recebo no telemóvel, enviado pela Morgana, esta fotografia. Ora, esta fotografia, eu nunca tirei esta fotografia, não sabia onde é que ela tinha sido tirada. Depois, pela análise, por ver aqui a camisa, logo aqui até que o logotipo da NASA, assim, uma camisa que eu trouxe de lá, uma camiseta, e o que eu estava a escrever, um bilhete, não sei para quem, e esta prancheta lilás, não sei se vê aí, identifiquei a foto como tendo sido tirada num quarto de hotel onde eu ia ao Algarve quando ia ter os meus contactos, e neste quarto de hotel nunca estive rigorosamente com ninguém. Portanto, comecei a pensar como é que era possível alguém me ter tirado uma foto quando eu nunca estive ali acompanhado por ninguém. Por outro lado, eu depois comecei isto foi passado uns 3 ou 4 anos da foto ter sido tirada, quando me foi enviada. Comecei a pensar, a reconstruir mentalmente o quarto de hotel. Lembro-me que isso ficava num 5º ou 6º andar, salvo erro, que à frente das minhas mãos ficava exatamente a parede do quarto. Com um espelho, não é? Isto era uma mesa estreita, e ao fundo vêm-se aquelas 2 luzes que eram os apliques do quarto, junto à cama. Portanto, eu não sei, Petri, como é especialista em imagem, se quer comentar alguns pormenores da foto. Parece-me que a profundidade de campo é um pouco estranha, não é? A cama ficava bastante lá ao fundo, ela parece que está aqui, a luz quase sobre o meu ombro. A fonte de luz é um pouco estranha, não sei se está de acordo comigo, porque aqui a testa parece cortada aqui, o foco de luz parece que vem de cima, mas repare, não há sombras nos dedos. Não há sombras, quer dizer, portanto, aqui a luminosidade parece-me bastante estranha, não sei o que é que lhe parece, Petri, gostava do seu comentário como especialista de imagem. Não, a imagem parece que foi tirada da parede, né? Se você diz que tem uma parede ou tem um espelho na sua frente, é bem provável que o ponto aonde está a origem da captura da imagem esteja na sua frente, colocado em uma parede. O que mostra também ali é que tem uma barra horizontal logo após na frente do seu dedo, o que pode ser tanto o corte da foto como um resto
digamos, de uma moldura que estaria cobrindo o espelho nesse caso, né? Pois, eu como digo, como não tenho a menor noção nem memória ali, tenho a certeza que não esteve ninguém naquele quarto, eu estive lá cerca de 5 dias, uma semana, nem isso, e ninguém esteve no quarto fisicamente. Portanto, para a foto ter sido tirada através da parede ou através do espelho, não havia espaço, porque entre as minhas mãos e a parede haveria aqui alguns centímetros, portanto não cabe ali ninguém com uma máquina fotográfica, não é? E o hotel, a parede do hotel, era uma parede exterior, e estava num 6º andar, salvo erro, portanto teria que ser tirada de alguém que estivesse suspenso no ar, não é? E atravessando a parede. Bom, isto é só para explicar que eu na altura fiquei, pronto, muito perplexo com esta fotografia. E pedi explicações. E então, não sei se o Petri pode colocar 2 pequenos áudios, um da Adeni e outro da Morgana, a explicarem esta fotografia, como elas chamavam, tirada em sintonia. Eles usavam esta expressão, tirar em sintonia. Aqui uma à parte, eles falam em português com sotaque do Brasil, porque estavam materializadas em forma humana e no Brasil, portanto o sotaque era brasileiro. Mas sobre essa configuração humana que esses seres conseguiam em determinadas ocasiões assumir, isso já falamos na live anterior, não vamos hoje por aí. Portanto, os áudios que aí estão são 2 explicações, lá está a minha tentativa sempre de procurar investigar as coisas pelo cruzamento de fontes. Estão aqui 2 fontes, 2 vozes diferentes, a da Adeni, que é a antariana legítima, digamos assim, e a da Morgana, cuja identidade não quero revelar aqui, mas pronto, digamos que era uma híbrida humana. Não sei se pode passar os áudios, Sim, Petri. vamos passar primeiro a Deni Foto, em sintonia. Certo. Eu tirei, não lembro, mas foi tipo uma foto sintonia. Mas muitos anos atrás, 4 anos atrás, 3, 4 anos, não lembro. Mas acho que foi isso. Uma foto assim, em sintonia. E agora, por favor, a explicação que a Morgana dá, não é? Também sobre isso. Explicação de Morgana. É ela que me mandou a foto, foi ela que deve ter tirado. Ela tem os mecanismos dela, não usa uma máquina fotográfica para tirar uma foto. Ela até nem tem, né? Ela pode até usar esses mecanismos, ela não precisa disso para tirar uma imagem sua. Ela gosta de te ver escrevendo, ela fala que é uma das posições que ela mais te adora. Pronto, claro que isto é um dos muitos elementos que eu poderia apresentar como provas que, para mim, do ponto de vista pessoal, me surpreenderam naturalmente e que me foram dando, digamos assim, a convicção da veracidade de tudo o que eu estava a vivenciar, mas são coisas partilháveis, não é? Dentro do quê? Dentro do contexto vivenciado por mim. A questão do hotel, eh, o facto de estar num 6º andar, etc. Portanto, tudo isso tem que ser, digamos assim, contextualizado para funcionar como algo que não tem, para mim, uma explicação por via da tecnologia humana. Só um breve comentário, Pedro. Quando eu sugeri de você mostrar imagens e vídeos, né, enfim, Sim, não é que nós aqui do canal precisemos de provas, né? Porque justamente por ser um canal de psicanálise, né, o nosso espírito é escutar as pessoas com todo o nosso interesse e respeito, né? Então, quando a gente te sugeriu de você trazer esse material que você tinha, é porque você mesmo falou que tinha isso, e aí justamente por ser interessante, um material diferente, a gente achou que seria legal divulgar no vídeo, né?
mas nós aqui estamos interessados na sua experiência e como isso tudo se conecta, né, com você, e que coube então trazer isso, mas não que aqui nós estejamos precisando, né, de provas materiais, né? Nós estamos Sim, acompanhando mas você. possivelmente quem nos ouve, naturalmente, que poderia ter interesse em elementos mais concretos, não é? Porque Sim, uma sim, coisa é falar e contar uma história, outra coisa é documentá-la, não é? E sim. essa sempre foi a minha preocupação, não é? Depois podemos até chegar a uma análise da ADN que eu fiz no último ano em que a ADN esteve aqui no planeta, e depois podemos discutir isso, mas isso ficaria mais para o fim se tivermos tempo. Se for possível, eu gostava já agora de mostrar um outro exemplo semelhante eh, daquilo que eu considero a tal prova vivencial. Como é que esta imagem me apareceu? Uma noite em que eu estava completamente sozinho em casa a ler este livro, que era um relato de uma iraquiana, salvo erro, Ilil Arbel, que teve um relacionamento com um Anunnaki no Iraque. Eh, ela relata a sua experiência autobiográfica, e eu achei extremamente interessante o livro, porque tinha muitas semelhanças com o que eu estava a viver na altura. E estava absorvido na leitura do livro, quando o telemóvel dá um toque, um sinal, e eu recebo a imagem do livro que eu estava a ler, que é esta que está aqui. Que é mais uma fotocópia, aparentemente, do que uma imagem. Porquê? Porque eu tinha o livro nas mãos, o livro era de capa mole, portanto, estava curva a capa, não é? Estava dobrada, e ela aqui aparece com a superfície plana, portanto, parece mais uma fotocópia do que propriamente uma fotografia. Mas eu fiquei quase que arrepiado, porquê? Porque eh, durante a madrugada eu estava sozinho na sala a ler o livro e deparo-me com a fotografia do livro que eu lia no meu telemóvel. Depois comecei a pensar, eu estava numa cadeira de balanço, o livro estava pousado nas minhas mãos a cerca de uns 40 centímetros do chão, portanto não estava ninguém na sala, e para alguém tirar uma fotografia com uma câmara humana tinha que estar deitado no chão para fotografar o livro de baixo para cima. Portanto, não essa hipótese da explicação humana não existia para mim. Desculpa, Eh, eu não entendi essa passagem. Essa imagem estava no seu telemóvel e você sim, estava esta lendo? imagem foi-me enviada pelo telemóvel, precisamente na altura em que eu estava envolvido na leitura do livro, durante a madrugada, sozinho na sala, não é, em casa. Entendi. Portanto, Eh, isto para mim foi a prova que eles me quiseram dar de que eu estava a ser observado e que eles estavam a saber o que é que eu estava a ler. Quer dizer, é como se elas tivessem usado o seu celular, né, que é o telemóvel, para Não, te não, mandar não, não, uma não, não. imagem. Não, Não, o não. meu telemóvel estava pousado no mesa ao lado. Eu aqui ouvi um sinal de uma mensagem, fui Sim. ver e no telemóvel tinha a fotografia do livro que eu estava a Ah, ler. sim, sim, é isso então. Elas Portanto, mandaram essa fotografia pelo exatamente. celular. Tá. Portanto, sem qualquer explicação, mas foi como se dissessem: pronto, eu estava a ser observado e aquilo que eu estava a ler também estava a ser observado. Claro que eu hoje sei que também estou a ser observado no momento em que estamos aqui a falar. Eh, mas era, digamos assim, uma prova para mim, mas partilhável, dentro desse contexto vivenciado, não é? Aliás, a pergunta que o Daniel está a fazer eh, permite-me explicar melhor o contexto em que isto surgiu, não é? Portanto, dentro deste contexto, eu fico sem explicação humana para este ocorrido, não é? Esta ocorrência. Portanto, este tipo de provas servem para quem vivencia as coisas, mas ainda assim são provas partilháveis.
provas documentais dentro do contexto da vivência, não é? E assim, e coisas deste tipo há imensas, não é? No livro eh, tenho imensos, enfim, muitos exemplos deste tipo. É só para dar um exemplo do que seria uma prova vivencial, daquilo que eu chamei prova vivencial, porque não encontrei outra forma mais apropriada para designar este tipo de, de situações, não é? Primeiro era uma prova para mim, mas é algo que eu posso partilhar, como estou a fazer aqui, não é? Sim, e eu me lembro agora que na vez passada, no encontro passado, Pedro, você comentou de objetos que se materializavam no quarto, né? Sim, São, sim. são experiências desse tipo. Você pensava numa camisa rosa e aparecia uma Sim, camisa sim. rosa, né? Sim, mas isso foi na viagem à Amazónia, não é? Sim, sim. Eh, Em casa ocorrem vários, têm ocorrido e, enfim, é por fases, porque isto é um processo que esteve sempre em evolução, portanto, é sempre diferente, as coisas vão evoluindo e não se repetem. Mas houve uma fase em que eu via muitas luzes na sala, cheguei a ir ao oftalmologista, ver se tinha algum problema ocular, não é? E, ele deve ter pensado que eu estava a ver fantasmas, não é? Mas vieram luzes. Flashes de luz, curiosamente, sempre no meu ombro direito, junto do meu ombro direito, suspensos no ar, e era uma luz extremamente intensa, mas fria, uma luz, como é que é dizer, eh, uma luz astral. Era um brilho, era tão perto. Olha, uma ocasião em casa do Petri, não sei se se recorda, uma vez estarmos quando eu fui a São Paulo, estávamos a trabalhar na Hipermídia. eh, ah, Finalmente, foi materializado. Então, Finalmente. Portanto, numa das fases em que eu estive aí, não sei se recorda, em São Paulo, a sua filha viu alguma coisa quando eu tive assim um reflexo para fugir de uma luz que me apareceu junto ao rosto. E nessa fase, durante esse ano, essas luzes chegavam a assustar-me, não é? uhum. Eh, e a sua filha também viu alguma coisa, não é? Isso aconteceu em sua casa, não é? Eu hoje sei o que é que aconteceu aí, e não vale a pena agora estarmos a contar, mas são coisas que eu não posso mostrar, não é? Nós Só posso relatar. no jardim fora da sala, na porta grande, era a casa na Homem de Melo, e estávamos sentados fora conversando. Exato. E naquele dia você tinha sido atacado por pássaros no caminho. Exatamente. É, exatamente. Eh, Já nem me lembrava desse pormenor. Isso foi Eh, por volta de 2006, alguma coisa. Talvez. Sim, sim. E entre mim e a parede não havia espaço para a largura de uma pessoa, não é? Portanto, mas alguma coisa passou por ali. Sim, Enfim, mas tem. peraí, é que vão achar que o que você viu eram os pássaros, em função do comentário dele. Agora precisa só Sim, sim. parecer que não eram os pássaros, né? Não, não, não. Pedro esteve no deslocamento do hotel, que ficava na Monte Alegre, até a Homem de Melo, que era cerca de uns 700 metros, mais ou menos. O Pedro o tempo todo foi perseguido por um grupo de pássaros que faziam suas necessidades, né? Sim, eu tive que ir ao hotel mudar de roupa, não é? Muito Ai, interessante. não, foi em sua casa até, já nem me recordo, não é? Né? Você voltou para o hotel para trocar, né? E não foi assim uma vez, foi renitentemente, né? Sim. E depois isso aconteceu de noite, depois da janta. Nós jantamos e aí então foi esse fenômeno que você e a Isadora viram. Sim, E e você, nessa mesma noite o Petri até me emprestou um vídeo, um DVD com um filme de ficção científica,
que eu estive a ver à noite e nessa noite tive uma abdução, enfim, que já relatei algumas vezes, muito significativa, porque trouxe algumas memórias dessa abdução no hotel, em São Paulo. Creio que foi nesse mesmo dia. Portanto, foi um dia bastante cheio de coisas dessas. Mas, se puder, eu gostava de partilhar aqui mais alguma coisa. Sim. Aproveitar a ocasião para ir aqui a este material. Eu gostava de partilhar aqui um implante que eu tenho no pé, e neste caso um implante físico, e fui a vários dermatologistas, e tenho até aqui um relatório médico que eu posso mostrar. Pronto, isto é um implante, isto parece um disco de silicone. Eu consegui, ele às vezes forma uma calosidade, e eu consegui levantar e estava de tal maneira entranhado na pele. Felizmente houve um médico que disse: isso é uma verruga plantar, eu tiro-lhe isso. E eu, ainda bem que não tirei, porque estes implantes normalmente estão ligados ao sistema nervoso, e embora houvesse um médico que estudou implantes de outro tipo, não propriamente assim, ele já faleceu, era o Roger Lear, escreveu até um livro sobre implantes, mas eram mais de tipo minério e tal, pequenos grãos, que apareciam às vezes dentro do próprio crânio, não é? E eram detectáveis por raio-x. Este implante é de outro tipo. Isto apareceu-me do nada. Fui a vários dermatologistas, e sempre tenho aqui um relatório médico que consideravam era um corpo estranho. Uma verruga plantar não era, porque a verruga plantar é rugosa, isto era uma coisa lisa. Parecia um pequeno disco voador, mas sem voar, não é? De silicone. E às vezes incomodava-me, não é? Isto há cerca de 30 anos. Isto apareceu da noite para o dia, porque houve uma ocasião em que eu comecei a sentir comichão no pé e tal, e comecei a sentir isso. Fui ao médico e disse: essa é uma verruga, eu tiro-lhe, etc. Isso ia me obrigar a estar 2 semanas sem poder pousar o pé no chão, não quis. Às vezes ainda me incomoda, ainda tenho isto. Enfim, tenho aqui o relatório médico, mas isto foi observado com luz de UV, de várias formas, e a única coisa que eles diziam: olha, é um corpo estranho, não deu para identificar. Portanto, isto seria uma espécie de provas pela negativa, não é? Sim, mas isso emite algum tipo de sinal? Porque os implantes dizem que... não lhe sei dizer. Eu não sei se este implante será um dispositivo de controle, admito essa hipótese. Nunca me foi explicado verdadeiramente a função dele, não é? Enfim, eu tenho aqui outros materiais, mas... Eu fiquei um pouco curioso, Pedro. Posso tirar uma sim. dúvida? Sim, claro, estamos aqui... Legal. Em relação à primeira imagem que você mostrou do OVNI luminoso saindo do lago, os discos voadores tradicionais estão fora de moda? São outras civilizações? Sim, os discos voadores, aqueles mais, como é que é dizer, mais icónicos, são chamados de discos de porta e parafuso, matéricos, não é? E admite-se que venham do interior da Terra, podem até ser tecnologia de fabrico humano, admite-se muito esta hipótese, ser de fabrico humano, mas com tecnologia, ou com ajuda de tecnologia exoterrestre, não é? Mas isso também levava-nos para outro tipo de discussão. Agora, esta imagem que eu mostrei é um exemplo do chamado
de uma nave lumínica, uma nave energética, uma nave mais sutil, portanto não é matérica, não é? E as naves antarianas, pelo menos aquelas que passaram pela minha vivência, são desse tipo. Nunca vi nenhum parafuso, nem nenhuma porca a cair de nenhuma nave. E interessante. E de que maneira você tem alguma notícia de como essas naves se movimentam pelo cosmos? É buraco de minhoca? É de uma maneira linear? É na velocidade da luz? É acima? É abaixo? Tem alguma informação que chegou a você sobre isso? Sim, tenho, mas seria um pouco difícil explicar isso sem entrarmos em questões mais teóricas do universo multidimensional, porque muitas vezes aquilo que nós pensamos que se desloca no espaço não se desloca no espaço, porque o nosso tempo e o nosso espaço não existe para seres que estão noutra dimensão, ou pelo menos não existe dessa forma, e para quem está na sétima dimensão já está, digamos assim, fora deste espaço e deste tempo. Há sim, é uma, como é que é dizer, uma mudança de estado vibracional que faz com que aquela nave, chamemos-lhe nave, não é? Nós não temos linguagem para expressar este tipo de coisas, não é? Portanto, usamos o léxico que está ao nosso dispor. Esta nave, na realidade, ou algumas destas naves, não digo todas elas, algumas deslocam-se no espaço, sim, quando são físicas, mas em alguns casos, não estou a dizer que seja exatamente neste, não é? Possivelmente neste caso não, nós vemos-las deslocar-se no espaço, mas como é que elas funcionam? Por aquilo que eu admito, e isto não é uma informação direta que eu tenho, é à custa de pesquisas que fiz, enfim, por outros lados, como é que dizer, essa nave, chamemos-lhe nave, cria um campo vibracional compatível com a densidade em que estamos, com a vibração energética em que estamos. E então aparece neste plano. Portanto, a vinda dela de outro plano para este plano não é verdadeiramente um deslocamento no espaço. Também não lhe podemos chamar propriamente uma materialização. E porquê é que eu digo isto? Porque, mais do que uma vez, tanto nos nossos diálogos, isso está também relatado no livro, se for oportuno, eu até posso mostrar aqui dois pequenos vídeos da apresentação do livro que a editora fez e que parecem bem feitos e que mostram o essencial do meu objetivo com este trabalho, que vai ter continuidade. Mas tanto a Denis como a Morgana, quando viajavam, tinham que fazer uma preparação especial, uma desintoxicação, um jejum, porque a toxicidade deste planeta, sobretudo para a Denis, era muito problemática e daí ela não conseguia estar aqui muito tempo, não é? Começava, digamos assim, a sua materialização física, a sua configuração pseudobiológica, não é? Já falámos sobre isso na live anterior, biónica, talvez seja mais correto chamar de biónica, ainda que com a análise do ADN que eu depois fiz, uns anos mais tarde, revelasse ADN humano, portanto havia aqui uma mistura de tecido humano também no meio de uma tecnologia que nos escapa, mas elas tinham que fazer uma preparação para essa viagem, digamos assim, viagem entre aspas. Na realidade não era uma viagem no espaço, era uma viagem para outra dimensão. E é curioso que ao longo do livro também foi notando isso, quando elas se referiam ao planeta Terra, nunca diziam eu cheguei aqui, diziam eu cheguei a este tempo. Para elas isto era um tempo. Enfim, isto
seria uma longuíssima conversa, mas não sei se isto que eu estou a dizer se aplica exatamente a esta nave que está na fotografia, possivelmente não, mas em alguns casos é isso que acontece. Portanto, é uma outra tecnologia completamente diferente daquilo que nós imaginamos, não é? Essa é a razão porque eles conseguem, em pouquíssimo tempo, ou quase instantaneamente, às vezes trasladar-se daquilo que nós consideramos um sistema estelar a 40 anos-luz de distância, por exemplo, sem ser preciso a velocidade da luz, não é? Porque, na realidade, o que eles fazem é mudar o estado vibracional de onde se encontram para um estado vibracional compatível com o plano denso 3D, chamemos assim, costuma-se chamar 3D, esquece a dimensão temporal, mas é assim, a meu ver, que a tecnologia daquilo que chamamos naves faz. Portanto, é uma ilusão nossa, a própria ideia. Eu hoje. Desculpem. A ideia que eu tenho hoje da astronomia, que me fascinou há muitos anos atrás, e enfim, fiz um pequeno curso livre de astronomia aqui no Observatório Astronómico do Porto, mas hoje acho que a astronomia é muito limitada e deixou de me interessar. Porquê? O que eu vejo na astronomia humana é uma espécie de geologia do universo 3D. É como no estudo da Terra nós temos a geologia, temos a biologia, temos a psicologia, portanto são níveis de conhecimento diferentes que já estão sistematizados, digamos assim, no conhecimento humano. A astronomia é uma espécie de geologia do cosmos. Não há nome ainda para o estudo da vida no cosmos, que seria uma exobiologia. E também da psicologia, enfim, psicologia entre aspas, não é? De outros seres, seria uma exopsicologia. Como é que se comunica com estes seres? Vem a questão da exossemiótica, por exemplo. E já agora, se me permite, Petri, começou na apresentação que o Petri fez pela minha passagem pela semiótica, não é? Eu já passei por tantas coisas que já nem sei onde é que me situo, mas esse escrito, que também à falta de outro termo chamei de exossemiótica, em que tentei abordar formas de comunicação com seres não humanos, extraterrestres, chamemos-lhe assim, exoterrestres, e por isso lhe chamei exossemiótica, desde a telepatia, à escrita antariana, etc. Ocorreu também algo que me deixou mais do que perplexo, não é? Acham que vale a pena contar? O que é que aconteceu aí? Esse artigo foi-me pedido por um colega do STEC, do Centro de Transcomunicação, Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência, STEC. E foi-me pedido por um colega com quem na altura dialoguei bastante, Joaquim Fernandes, historiador, e ele tinha em arquivo vários casos de avistamentos e de fenómenos ocorridos no século XX, aqui em Portugal, e então pediu aos vários membros do STEC que comentassem alguns desses casos. E eu escolhi 3 casos de abdução relatados aqui em Portugal e nos anos 70, 80, por aí. No entanto, eu tinha esse compromisso, ele queria mandar um livro que acabou por se chamar De Outros Mundos, não é?
salvo erro, encontros de extraterrestres em Portugal no século XX, agora perdão, portugueses e extraterrestres do século XX, foi isso. E com o título, ou o subtítulo de Outros Mundos, que era organizado por ele, era uma coletânea de textos de vários autores, e eu contribuí com esse texto. Esse ensaio a que chamei Exossemiótica, eu estava comprometido a escrevê-lo, estava o livro para ir para a editora, eu tinha um prazo para concluir o artigo, já estava demasiado longo, o limite eram não sei quanto, 10 páginas, e já estava em 40 páginas. E depois desse trabalho todo, estava eu a finalizar o artigo, com o computador nos joelhos, em minha casa. Não estou agora, mas na casa anterior, e recebo um telefonema da ADNI a dizer para não publicar o artigo. Vou tentar partilhar esse. Na realidade não é um vídeo, é um áudio, não é? Mas eu, como no livro, tive que o colocar no YouTube para as pessoas que lerem o livro, se quiserem aceder, puderem ouvir o áudio, tive que incluir uma imagem porque o YouTube só aceita vídeos, não é? Não aceita áudios. Deixe-me ver onde é que eu tenho isso para partilhar. Um silêncio para poder cortar à vontade. Está aqui. Olha, eu vou abrir. Eu perdi a comunicação contigo. Estás um pouco melhor? Sim. Olha, dizias que estavas a ler o meu trabalho, era? Diz. Petri, eu vou partilhar. Já me perdi aqui nestes ecrãs todos. Não consigo. Eu vou partilhar aqui o vídeo. Estamos ouvindo ele. Está a ouvir? Mas eu vou pôr do início. Mas eu não vou falar em nada de coisas recentes. Eu tenho que entregar isto. Não. Eu tenho. Possivelmente interrompi o compartilhamento, não é? Eu não. E a Dini, eu não posso. É que eu tenho isso, mamma mia. Perdi. Já sei, pois é que ele está aqui noutro programa. Não sei em que programa é que ele foi. Enfim, isto dá para cortar, não dá estas pausas, Petri? Petri? Dá. É que eu perdi o vídeo. Eu vou pôr outra vez, do início, a ver se consegue, ponho 2 vezes a ver se consegue ouvir. Porque ele começa logo a andar. Ora, tenho que compartilhar. Olha, eu perdi a comunicação contigo. Estás um pouco melhor? Sim, tá. Olha, dizias que estavas a ler o meu trabalho, era? Sim. Diz? Diz? Eu não consigo perceber. Não entender esse trabalho agora. Sim? Mas eu não vou falar em nada de coisas recentes. Eu tenho que entregar isto. Não. Mesmo de 20, não contigo a realidade. Não contigo. Eu tenho. Entenda, eu te mostro coisas de 20 anos atrás. Não tem nada a ver com as folgas que eu tenho agora. Não. Eu não. E a Dini, eu não posso.
Eu estou a ouvir muito mal, mas eu tenho que entregar o trabalho porque me comprometi. Não, Mas não não é. entregue agora. Não, 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 não. Eu não Não, posso. não. Deni, eu não posso ficar à espera. Deu para perceber um pouco, mas a situação foi esta. Ela estava a dizer para eu não compartilhar, para eu não publicar o artigo, dizendo que continha erros, me vinha que iria mostrar-me coisas, explicar coisas, e que não continha toda a verdade, foi o que ela disse, e que eu depois teria que me desdizer ou corrigir. Eu tinha o compromisso de enviar o artigo para publicação, para incluir no livro, e a solução que encontrei foi a de terminar o artigo com alguma coisa que me salvaguardasse, e portanto terminei mais ou menos não, tenho aqui as palavras para me relembrar. E eu disse, no final, não temos medo de errar, temos medo sim dos saberes definitivos. Sabemos que a verdade humana é o interminável caminho feito sobre a estrada do erro. E aceitamos a finitude do nosso entendimento diante do incomensurável que nos excede. Portanto, eu publiquei aquilo que era o meu entendimento da comunicação nessa altura. Naturalmente que eu hoje tenho uma visão diferente das coisas, mas o que achei impressionante foi ela revelar que estava a ler aquilo que eu estava a escrever, mas não estava ninguém na sala. Como sempre, ela acompanha-me. Não sei se é por este implante, penso que não por este implante, penso que não, as razões, a explicação é outra, mas tenho a certeza que ela está a ouvir a nossa conversa e a ver com certeza aquilo que está a acontecer aqui entre nós, o nosso diálogo, assim como estava a ver o que eu escrevia. E, portanto, estava-me a aconselhar e a impedir que eu publicasse esse artigo. Não me arrependo de o ter publicado, não contém coisas propriamente erradas, contém coisas, a meu ver, sim, precárias, em que eu hoje não me revejo totalmente, não é? Passados 15 anos. Mas ainda bem que publiquei também, porque as explicações que me foram prometidas pessoalmente não chegaram a acontecer. Portanto, é sim, como eu disse no nosso encontro anterior, isto é um puzzle imenso e faltam sempre peças, não é? Mas aqui está mais um exemplo de como esta interferência foi feita, de que modo? Por transcomunicação instrumental. E como a tecnologia que eles usam não era um telefone, percebe-se muito mal, há aqui interferências, há cortes, porque no fundo eles enviam através da tecnologia deles, tanto quanto eu pude entender, ondas eletromagnéticas que são captadas pelos nossos dispositivos eletrónicos, telefone, eu neste caso era o telefone, mas eu nessa época gravava alguns telefonemas para depois registar os materiais. E isto foi gravado ainda por cima num gravador analógico, não é? No tempo da fita magnética. Portanto, depois teve que ser digitalizado, foi perdendo qualidade. Mas o que é mais impressionante para mim, o que foi mais impressionante, é eu estar a acabar de escrever um artigo, ficar bloqueado perante esta indecisão, publico, não publico, mas ao mesmo tempo ter a clara certeza de que aquilo que eu estava a fazer estava a ser visto, estava a ser lido. E não estava ninguém comigo na sala, nem em casa. Portanto, fui-me habituando a estas presenças invisíveis, não é? Este tipo de situações é algo que vale para quem as vivencia, não é? Como é que eu posso partilhar isto com os outros, não é? Os outros não estavam na sala a ouvir o telefonema e a verem-me a escrever e sem ver ninguém ali presente. Mas pronto, é documentável desta forma, não é? Portanto, é uma comunicação interdimensional, mas por via daquilo que em linguagem humana poderíamos chamar, ou costuma ser chamado, de transcomunicação instrumental.
do outro lado não estava o outro telefone, e daí as imperfeições do áudio, não é? Uhum. E esse material que você traz, né, Pedro, para quem é entusiasta de ufologia e tal, tem histórias semelhantes, assim. Eu me lembro que eu assisti um episódio no Discovery Channel, Uhum. ou num desses canais, assim, History, enfim, que tinha um piloto de avião que ele mesmo serviu como canal de comunicação de ondas alienígenas, assim. Ele falou com a torre de contato, ele foi usado como, a voz dele foi usada como uma fonte de emissão de ondas, né, que vinham de seres que queriam dizer alguma coisa, porque eles diziam que o equipamento era muito primitivo do avião. Então era melhor usar a própria pessoa como canal Exato. de transmissão do que o equipamento de rádio do avião, né? Uma coisa assim. Sim, esse tipo de comunicação, muitas vezes dita mediúnica, não é? Ou incorporação, enfim, há vários métodos para isso ocorrer, tem um problema, e hoje eles não usam muito isso. Porquê? Porque aquela pessoa que serve de canal, digamos assim, de intermediário mediúnico, eh, a mensagem que é passada é sempre interpretada em função da cosmovisão, da mundividência do canal mediúnico, e, portanto, há sempre uma interpretação pelo meio, e, portanto, muitas vezes as mensagens são deturpadas naturalmente, não é? Não voluntariamente, e por isso, às vezes, as mesmas civilizações, os mesmos seres contactam com canais mediúnicos diferentes, as mensagens são todas diferentes. Não porque eles estejam a mentir, mas porque estão a interpretar de forma diferente aquilo que recebem. E isso foi uma fase em que eles usavam digamos assim, essa tecnologia mais psíquica, não é? Mais parapsicológica, talvez, não é? Paranormal, mas tem tem esse, não, eu hoje muitas vezes utilizo uma pessoa amiga que é médium, por telefone em Lisboa, e ela é uma pessoa bastante doente, mas tem essa capacidade muito agudizada, não é? De mediunidade, e é uma das formas que eu utilizo, a que recorro para contactar com a Agnes neste momento, não é? Portanto, e tenho sempre a cautela de tentar destrinçar aquilo que é dessa pessoa, da sua mundividência, e aquilo que realmente estará por detrás da mensagem que quer ser passada, não é? E às vezes é complicado fazer essa destrinça, não é? Neste caso, não é assim. Neste caso foi mesmo uma comunicação direta instrumental, não é? Mas não por tecnologia humana. Bom, então, pessoal, Pedro, Luiz, queria agradecer a audiência, a presença de vocês. Já nos estendemos bastante, esse tema todo é muito entusiasmante, né? Como o Pedro diz, é um quebra-cabeças, né? Um puzzle, e a gente cada vez quer saber mais e, ao mesmo tempo, se dá conta que menos sabe, né? Então, é um pouco aquela atmosfera enigmática, né? Que o que a gente tem de conhecimento da vida, do universo, é uma gota num oceano. Uhum. Portanto, vamos seguir em frente com um próximo encontro, que vai ser gravado aí na semana que vem, a parte 3 do Contato Extraterrestre Luso-Brasileiro, o relato de Pedro Barbosa. Pedro, você quer fazer alguma palavra final? Não, Daniel, olha, só manifestar a minha satisfação por poder conversar convosco desta forma tão fluida, e, e gostaria depois de ouvir a vossa perspectiva enquanto psicanalistas sobre tudo isto, porque eu acho que também podem fazer uma interpretação e dar achegas muito importantes a partir daí para todo esta vivência cósmica e se calhar mais
mais kármica do que cósmica, se calhar mais mental do que física, indo um pouco para aquele lema de um dos pais da teoria quântica, o Niels Bohr, quando ele dizia que o universo é mental. Portanto, tudo isto, não sei se tem mais a ver com o universo mental ou com um universo que nós consideramos físico, mas pronto, aí fica depois para a parte dos psicanalistas darem o contributo para tudo isto. Este grande bolo, este folhado, aqui em Portugal há um pastel que se chama mil folhas, não tem 1000 folhas, mas tem bastantes, que é muito saboroso, mas dá muito trabalho a comer, portanto, e também para digerir. E nós realmente estamos com 1000 folhas na nossa conversa, não é? E é o doce preferido da minha mãe, o 1000 folhas aqui. Ah, é? Está vendo? Muito bem, então, pessoal, até breve. Pedro, Luiz, saravá, ficamos por aqui. Um abraço. Obrigado pela vossa paciência, foi um prazer. Crónica de um contacto extraterrestre, segundo volume. Miragem, Estrela Antares. A segunda parte de uma árdua experiência real de contacto alienígena. Um livro de Pedro Barbosa. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com.